Capítulo 37. As doenças devidas ao intercâmbio do frio e do calor perversos entre os diversos órgãos. O imperador amarelo perguntou: quais são as condições de intercâmbio do frio e do calor entre os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos? Disse Tipó: quando o frio dos rins é transferido para o baço, o paciente ficará com inchaços e com a respiração curta. Quando o frio do baço for transferido para o fígado, o paciente terá o mal dos carbúnculos e contração dos tendões. Quando o frio do fígado for transferido para o coração, o paciente terá manias e impedimento na energia do coração. O frio do coração for transferido para o pulmão, irá ocorrer diabetes, prejudicando o pulmão. A urina do paciente será o dobro da água que ele bebe, e uma doença fatal que não pode ser curada de forma alguma. Quando o frio do pulmão for transferido aos rins, haverá retenção de água no intestino grosso, fazendo com que o abdômen não abaixe quando pressionado. Como a água invade o intestino grosso, pode-se ouvi-la se mover no interior quando se anda com rapidez, como a água dentro de um estojo. Para essa doença, deve-se tratar principalmente o pulmão. Quando o calor do baço for transferido para o fígado, o paciente ficará assustado, chegando ao terror e terá epistaxe. Quando o calor do fígado for transferido para o coração, o paciente morrerá. Quando o calor do coração for transferido para o pulmão, se isso for algo prolongado e se desenvolver, irá se tornar um mal convulsivo de tipo leve. Quando o calor do pulmão for transferido para os rins, se isso for prolongado e se desenvolver, irá se tornar uma doença convulsiva do tipo leve. Quando o calor dos rins for transferido para o baço, se isso for prolongado e se desenvolver, irá se tornar UPI intestinal, sangue nas fezes, que dificilmente pode ser curado. Quando o calor do útero for transferido para a bexiga, o paciente terá hematúria. Quando o calor da vesícula for transferido para o intestino delgado, irão ocorrer estagnação de calor, retenção de fezes e subida do calor, e isso irá causar aftas. Quando o calor do intestino delgado for transferido para o intestino grosso, se o calor estagnado não for disperso, irá ocorrer massa abdominal e hemorroidas. Quando o calor do intestino grosso for transferido para o estômago, o paciente irá comer muito, mas ficará emaciado, e a doença se chama síndrome polifagia-emaciação. Quando o calor do estômago for transferido para a vesícula biliar, também se chama síndrome polifagia-emaciação. Quando o calor da vesícula biliar for transferido ao cérebro, a pessoa terá uma sensação picante na proeminência nasal e terá sinusite. Se isso se prolongar e desenvolver, irá ocorrer epistaxe e visão borrosa, que são causadas pela reversão da energia da vesícula biliar. Capítulo 38. Sobre a tosse. O imperador amarelo perguntou: o pulmão pode fazer com que uma pessoa tussa? E isso por quê? Tipó respondeu: não somente o pulmão, mas todos os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos podem fazer com que uma pessoa tussa. O imperador amarelo disse: espero que possas me dar detalhes. Disse Tipó: a pele e os pelos tomam conta das superfícies e estão em acordo com o pulmão. Quando a pele e os pelos contraem a energia fria, esses irá se introduzir no pulmão. Se alguém tiver bebido água fria, a energia fria irá entrar no estômago e ascender ao pulmão por meio do vaso do mesmo, fazendo com que este se contraia de frio. Dessa forma, o frio perverso, dentro e fora, irão se combinar e ficarão retidos no pulmão, e irá ocorrer tosse. Quanto à tosse dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos, isso é por causa das doenças que afetam nas estações que os 5 órgãos sólidos respectivamente dominam. Não há afecção na estação que o pulmão domina, mas uma transferência às doenças dos 5 órgãos sólidos. O homem corresponde ao céu e à terra. Quando os 5 órgãos sólidos são afetados pelo frio perverso em suas respectivas estações de dominância, contrai-se a doença. Se a afecção for leve, ocorrerá a tosse. Se a infecção for severa e a energia fria tiver se introduzido bem no interior, tornar-se-á diarreia e dor abdominal. De uma maneira geral, primeiro o pulmão será afetado pelo perverso no outono. O fígado será
afetado primeiro pelo perverso na primavera. O coração será afetado em primeiro lugar pelo perverso no verão. O baço será afetado primeiro pelo perverso no fim do verão. E o rim será afetado primeiro pelo perverso no inverno. O imperador amarelo perguntou: então, como distinguir os diversos tipos de tosse? Disse Cipó: os sintomas de tosse do pulmão são ruído de respiração quando a pessoa tosse e esputo sanguinolento quando o caso é severo. Os sintomas de tosse do coração são: a pessoa tem dor no coração quando tosse, sente como algo obstruído a garganta e essa fica inchada com dor e estagnação quando o caso é severo. Os sintomas de tosse do fígado são: dor do lado esquerdo do tórax ao tossir. E se é incapaz de andar quando o caso for severo. E se o paciente andar, os 2 pés ficarão inchados. Os sintomas de tosse do laço são: dor do lado direito do tórax ao tossir, dor recessiva que ataca os ombros e as costas, e se é incapaz de morrer quando o caso for severo. E o paciente irá tossir quando se mexer. Os sintomas da tosse dos rins são: dor na região lombar, e as costas são afetadas, uma afetando a outra, e há uma tosse com muco quando o caso é severo. O imperador amarelo perguntou: o que pensar dos sintomas de tosse nos 6 órgãos ocos e como afetam as doenças? Disse Cipó: quando a tosse dos 5 órgãos sólidos é prolongada, será transmitida aos 6 órgãos ocos. Quando a tosse do baço, por exemplo, é prolongada, o estômago será afetado. O sintoma da tosse do estômago é a tosse com vômito e podem ser expelidas lombrigas quando o caso for severo. Quando a tosse do fígado for prolongada, a vesícula biliar será afetada. O sintoma da tosse da vesícula biliar pode-se vomitar um líquido ácido ao tossir. Quando a tosse do pulmão for prolongada, o intestino grosso será afetado. O sintoma da tosse do intestino grosso é ocorrência de incontinência fecal quando se tosse. Quando a tosse do coração é prolongada, o intestino delgado será afetado. O sintoma da tosse do intestino delgado é uma projeção de ar que dilacera enquanto se tosse, e geralmente um ar que se projeta ao mesmo tempo que se tosse. Quando a tosse do rim é prolongada, a bexiga será afetada. O sintoma da tosse da bexiga é incontinência de urina quando se tosse. As várias espécies de tosse acima expostas, se forem prolongadas, irão afetar o triplo aquecedor. Os sintomas da tosse do triplo aquecedor são distensão intestinal, onde o paciente reluta em comer. Não importa onde se enraize a afecção, essa se deve ao acúmulo de vento perverso no estômago, e o vento perverso se conecta com o pulmão. Irá fazer com que a pessoa tenha um esputo grosso, edema na face e nos olhos, inversão da energia vital. O imperador amarelo perguntou: como tratá-la? Disse Cipó: ao tratar a tosse dos 5 órgãos, picar os pontos Chu. Ao tratar a tosse dos órgãos ocos, picar os pontos Re. Ao paciente de edema causado por tosse, drenar o canal, picando os pontos do canal correspondente. Disse o imperador amarelo: muito bem. Capítulo 39. Sobre a patologia da dor. O imperador amarelo disse: disseram-me que quando alguém é bom em discutir a lei do céu, deve-se ser capaz de testar a lei do céu no homem. Quando alguém é bom em discutir eventos do passado, deve ser capaz de conectar o passado com o presente. Quando se é bom em comentar sobre os outros, deve-se ser capaz de entregá-los consigo mesmo. Só dessa maneira alguém não estará num emaranhado com os princípios de medicina, a fim de obter e conhecer cuidadosamente a verdade. Agora eu desejo perguntar a ti acerca do diagnóstico que pode ser compreendido pela fala, visível por meio dos olhos e tangível ao toque, para que eu possa ter uma compreensão acerca dele. Cipó perguntou: quais os princípios que desejais conhecer? Disse o imperador amarelo: eu desejo ouvir acerca do que são as energias perversas que causam a súbita dor nas vísceras. Cipó respondeu: o sangue e a energia nos canais estão circulando incessantemente no corpo todo. Quando o frio perverso invade o canal, o sangue no mesmo irá ficar estagnado,
e a dor irá ocorrer de súbito. O imperador amarelo disse: algumas dores param por si mesmas de repente. Algumas dores agudas não podem ser detidas. Algumas dores são tão severas que não se pode suportar a massagem e a pressão. Algumas dores podem ser aliviadas pela massagem e pela pressão. Algumas delas não podem ser aliviadas com a massagem e a pressão. Algumas delas ocorrem assim que a mão toca o abdômen. Algumas vezes, a dor no coração, a dor no hipocôndrio e a dor no baixo ventre afetam umas às outras. Algumas vezes, a dor no abdômen repuxa o lado interno da coxa. Algumas dores são prolongadas e formam massas abdominais. Algumas dores agudas ocorrem de repente e fazem com que o paciente fique inconsciente, como um homem morto, revivendo após instantes. Alguns pacientes sentem dor e vomitam ao mesmo tempo. Alguns dos pacientes têm dor abdominal e diarreia. Alguns pacientes sentem dor e opressão no peito. Já que todos os casos são diferentes, como podem ser distinguidos? Disse Tipor: quando o frio perverso invade a parte externa do intestino e faz com que ele se contraia de frio, o intestino irá se contrair e serpentear, como se estivesse sendo costurado. Como isso afeta os finos colaterais externos, a dor ocorrerá de repente, mas a dor só pode cessar se o calor for circundado. Mas se for novamente invadido pelo frio perverso, a dor não se aliviará em pouco tempo. Quando o frio perverso invade o canal e persegue o calor dentro dele, a contenção entre eles fará com que o canal fique cheio e substancial e que se torne astênico. Sob essas condições, irá ocorrer dor severa e incessante. Quando o frio perverso fica retido, o calor perverso surge, e o combate entre um frio perverso e o calor perverso farão com que o canal fique cheio e substancial. Como a energia e sangue se confundem no interior, a dor severa não poderá suportar a pressão. Quando o frio perverso invadir o local entre os intestinos e o estômago e as membranas que conectam o diafragma, intestino e estômago, se isso não for dispersado, os colaterais finos em volta ficarão retesados e o repuxar causará dor. Mas quando a energia perversa e o frio forem dispersados pela massagem e pela pressão, a dor se aliviará. Quando o frio perverso invade o canal do, mesmo a forte pressão não será capaz de atingir o foco da doença, por isso a pressão será ineficaz. Quando o frio perverso invade o canal Chong, como este começa a partir do ponto Guanyin, passa da energia e descreve uma ascensão ao longo do abdômen, o canal Chong será obstruído e a energia estagnada por conta disso. Portanto, a dor irá ocorrer assim que a mão toque o abdômen. Quando o frio perverso invade o canal dos Shu posteriores, a circulação sanguínea se tornará inconstante, causando astenia do sangue e trazendo a dor. Já que o ponto Shu nas costas se conecta com o coração, a disputa de um com o outro causará dor. Quando se aperta o foco de dor com a mão, o foco da mão fica quente, e assim que esquentar, a dor será aliviada. Quando o frio perverso invade o canal de Wein, que circunda os genitais externos e se conecta com o fígado, quando o frio perverso ficar retido, a circulação sanguínea se torna inconstante e a condição do pulso se torna rápida. O hipocôndrio e o baixo ventre vão lutar um contra o outro, causando dor. Quando o frio perverso invadir o lado interno da coxa, a desarmonia entre energia e sangue irão fazer com que a circulação sanguínea do baixo ventre e do lado interno da coxa não flua, afetando um ao outro. Dessa forma, a dor no abdômen irá afetar o lado interno da coxa. Quando o frio perverso invade o local entre o intestino delgado e a membrana do diafragma e o colateral sanguíneo, isso faz com que o sangue se torne inconstante e deixe de entrar no canal do intestino delgado. A energia e o sangue ficam obstruídos e retidos. Quando a condição se prolonga, ocorrerá a hérnia. Quando o frio perverso invade as 5 vísceras, a energia de Wen irá se tornar ascendente e reversa, causando superabundância de energia Yin e o impedimento da energia Yang. Neste caso, o paciente ficará subitamente inconsciente,
morrendo de dor. Se a energia se recuperar, o paciente pode reviver novamente. Quando o frio perverso invade o estômago e o intestino, a energia de Weni ficará ascendente e reversa e ocorrerá dor abdominal e vômitos. Quando o frio perverso invade o intestino delgado e este deixar de se encarregar da recepção, a água e os cereais não serão capazes de ser retidos do intestino delgado, ocorrendo diarreia e dor abdominal. Quando o calor perverso fica retido no intestino delgado, ocorrerá dor no intestino e o paciente ficará quente com sede, juntamente com fezes secas e retenção fecal. Essa condição acima pode ser conhecida perguntando ao paciente. O imperador amarelo disse: quais as doenças que podem ser comprovadas pela vista? Disse Tipó: as diversas partes da face representam respectivamente os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos. Quando são inspecionadas as 5 cores da compleição do paciente, a doença pode ser constatada. Compleições amarela e vermelha representam o calor. Compleição branca representa o frio. As compleições verde e preta representam dor. Essas são as condições que podem ser conhecidas pela vista. Disse o imperador amarelo: quais as condições de doença que podem ser conhecidas pela palpação? Disse Tipó: conhece-se principalmente pela condição do pulso. Quando a condição do pulso é firme e substancial, é a superabundância da energia perversa. Quando a condição do pulso é hesitante, há deficiência na energia saudável. Todas elas podem ser conhecidas pela palpação. Disse o imperador amarelo: bem, disseram-me que muitas doenças são afetadas pela energia, assim como quando alguém está furioso. A energia reverte ascendendo. Quando alguém tem excesso de alegria, a energia se relaxa. Quando alguém entra num sofrimento, a energia se dispersa. Quando alguém experimenta o terror, a energia decai. Quando alguém encontra o frio, a energia começa a se armar. Quando alguém se depara com o calor, a energia se descarrega. Quando alguém tem uma melancolia excessiva, a energia se confunde. Quando alguém tem excesso de cansaço, a energia se consome. Quando alguém está ansioso ou preocupado, a energia fica estagnada. As 9 alterações de energia são diferentes. Que doenças podem acarretar? Disse Tipó: quando se está furioso, a energia reverte ascendente. Quando o caso for severo, irá ocorrer hematêmese e diarreia lientérica. Por isso se chama energia vital adversa. Quando se está feliz, a energia estará harmoniosa e tanto as energias Yin quanto a Wei estarão desobstruídas. Por isso se chama relaxamento da energia. Quando se tem um grande sofrimento, o coração e os tecidos se conectam com as vísceras e se contraem. Os lobos do pulmão incham, o aquecedor superior e o médio ficam obstruídos e o calor interno fica retido. Por isso é chamado dissipação da energia. Quando se experimenta terror, a energia refinada declina e o declínio da energia abaixo irá causar obstrução do aquecedor superior. Como a energia não pode atingir o aquecedor superior, irá retornar ao aquecedor inferior, e a estagnação de energia irá causar plenitude de extensão no aquecedor inferior. A isso se chama instabilidade e descida da energia. O frio perverso faz com que o canal e os colaterais se tornem ásperos, e a circulação das energias Yin e Wei se tornam obstruídos. A isso se chama coletar a energia. O calor causa a abertura das estrias e a excreção excessiva das energias Yin e Wei, juntamente com o suor. A isso se chama excreção de energia. Quando se sente um terror excessivo, a batida do coração fará com que se sinta desamparado. Parece que o espírito e a mente não têm um lugar de descanso e sua apreensão não tem onde se deter. A isso se chama confusão da energia. Quando se está fatigado por excesso de trabalho, ficar-se-á com a respiração rápida e cheio de suor, e haverá um esgotamento tanto no exterior quanto no interior. A isso se chama esgotamento de energia. Quando se sente uma ansiedade excessiva, o coração será lesado e o espírito ficará apático. A energia ficará estagnada e deixará de circular. A isso se chama estagnação da energia.